Abre sua Bíblia. Glória a Deus. Né? Abre sua Bíblia em Isaías, capítulo 45. Glória a Deus. Vamos seguir assim, a hora de vai se avançando. Em nome de Jesus. Amém, gente? A hora se avança, né? Mas o nosso está bom. Até que Jesus parou aí. Amém, igreja? Glória a Deus. Isaías, capítulo 45. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos acharam? Amém. Aleluia. Quem crê nessa palavra? Louvado seja o nome. É só para quem crê, viu? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Glória a Deus. A porta que Deus abre em nome de Cristo. Eu não sei qual é a porta que você está esperando no Senhor. Pode sentar aí, ó. Senta aí, irmão Jesus. Eu não sei qual é a porta que você está esperando. Mas a porta que Deus abrir, nenhum homem vai fechar. Amém? Cuide da senhora. Deus é fiel. Glória a Jesus. Glória a Deus. Lembra junto as regras. Glória a Jesus. Vamos junto louvar. Eu quero deixar aqui para a sua meditação em Salmos 125. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Eita glória, meu Deus. O mistério é dar lugar. Glória a Jesus. O mistério é dar glória. Aleluia. Glória a Jesus. Eu peço para estar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Jesus. Se for possível, feche seus olhos nesta noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diante dos problemas, se atemores a pensar que não dá mais, são momentos tão estáveis, experiências superáveis. Siga em frente, vá em frente, desistir jamais. O segredo é não desistir. Aleluia. Tantas coisas sem motivo.
Glória a Jesus. Aleluia. O conjunto nós deve agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória! Eu quero escutar mais irmão, em nome de Jesus. Amém. Está abençoando. Esqueci o nome do Senhor. Maria do céu. Amém. A oportunidade, em nome do Senhor. Glória a Deus. Essa oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Né? Receptivo aqui. O mistério dá lugar. Aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória, glória a Deus. Eu estou na fornalha de fogo. Amém. Eu estou na fornalha de fogo, meu Deus. Deus dizia assim, pergunte, aleluia, para meu povo, como é que está a sua fé? Em quem você está confiando? Aleluia. Eita glória, meu Deus. Porque tua vez ainda O não mistério chegou, dá lugar, varão. confia no Eita, Senhor. varão valoroso. Continua confiando nele. Porque Estou na fornalha de fogo, meu Deus. Estou na carruagem de Jeová. Se Deus te prometeu algo, então confia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que confiar nesse Deus que eu e você servimos. Aleluia. Sabe por quê? Porque foi Ele quem te levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar aqui um versículo para a nossa meditação, que se encontra em Salmos. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Deus de poder, Deus de glória. Em nome do Senhor. O grandão da Galileia está aqui, a presença dele. Aleluia! A presença do Eterno neste lugar, meu Deus. O Salmo 46, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se une e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas sejam e se perturbem, ainda que os montes se abalem perante pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada de Deus. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se engravecerão, os reis se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplais as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ao fim da Glória, terra. glória a Quebra Deus. o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então que a minha e a tua fé vem estar no Senhor, irmão. Confiando nele. Deixando o Espírito Santo de Deus te guiar, te dirigir. Aleluia. Porque só assim eu e você teremos confiança de continuar a minha e a tua caminhada até a volta de Cristo. Amém? Que Deus continue abençoando e agradecendo por oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Eita glória. Amém. Deus é fiel. Como é que está a tua fé? Eita glória. Minha fé está também caroço mostarda, está removendo barreira, meu Deus. Como é que está a sua fé? Nessa Também noite? caroço mostarda é forte. Aleluia, glória. Mas pastor, eu estou com uma fé tão fraquinha. Mas vai remover Uma montanha, fé meu com esse Deus. tamanho igual mostarda, mas vai fazer efeito. Eita glória. Amém. Queria chamar a irmãzinha aqui de óculos, esqueci. Glória, glória, glória a Deus. Missionária Cátia? Não, deixa eu chamar a irmã de trás. Amém. Amém, a irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Cheio em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estou com missionário aqui, né? Essa era bem missionária, né? Amém. Glória a Deus. É muita glória. Deus é fiel. O mistério é dar lugar. O mistério é dar lugar. Davi dançou na presença do rei. Você tem que dançar na presença do rei. Meu Deus. Glória, glória a Salve, Deus. amada igreja, papai do Senhor. Amém.
Eita, quem está preparado mesmo, porque se Jesus chegasse aqui agora eu ficava. Eita, glória. Deus é fiel. Vou deixar aqui para a meditação da igreja Deus é fiel. o Salmo 1. Só Jesus sabe por quê, né? É para mim e para você. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém ao caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiras de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra veio para mim e para a igreja, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus é fiel. Eu tinha confirmado com o pastor que vinha para o encerramento da campanha. Mas eu não lembrava que o encerramento da campanha era na festividade da nossa igreja a qual eu congrego. E aí, quando eu pensei que era hoje o final, liguei para ele para confirmar a vinda para cá. Ele disse: irmão, foi ontem. Deus é Eita, fiel. pastor, me perdoe. Mas hoje eu irei. Porque não era para eu vir ontem, era para vir hoje. Aleluia. Deus E hoje é eu fiel. estou aqui, né? Aleluia. Não foi o encerramento da campanha ontem. Mas Jesus queria falar comigo hoje, aqui neste lugar. O encontro foi marcado hoje, pastor. A gente faz um plano, mas os planos nossos não é o de Deus. Não é isso? E hoje eu vim. Aí o inimigo, sabendo do que Deus tinha comigo neste lugar, veio uma dor na barriga. Eita agonia. Aí eu disse a meu esposo: agora eu não vou. Como é que eu vou para a igreja com a barriga desse jeito? Deus é a cura, é o Aí eu tô remédio. no banheiro, quando eu saio do banheiro, o telefone, a irmã Edilene. Deus é a cura, é o Eu tinha remédio. combinado Deus com a é- irmã Edilene de vir. Eu disse: é para mim ir, não tem dor de barriga O certo. mistério é para a senhora. O mistério é para a senhora vir, dar lugar. E eu trouxe os irmãos e fiquei feliz de encontrar a missionária do céu aqui também. Quero dizer para a igreja que quando Deus, aleluia, Jesus, Aleluia. quando Deus marca algo conosco, é forte, viu? A gente não sabe, mas a gente tem que estar preparado. Trabalhar de Deus é mistério. Como eu falei no começo, se ele voltasse agora, eu acho que meu esposo ia. Quando eu abrisse o olho, cadê a igreja? Aí eu nunca me preparo com palavra para dar na igreja. Eu peço que o Espírito Santo me guie na palavra que venha do céu. E ele vai e coloca aqui o Salmo 1. Ele fala para a igreja que nós somos separados. O nosso brilho é diferente. Que tem lugares que não é para os cristãos estar. Tem roda que não é para participar. Não é assim? Isso é para mim também. A espada vai e volta. Por quê? Porque como a gente é diferente e faz a diferença, o ímpio que a gente tem que pregar para ele e mostrar a nossa diferença, como a gente vai mostrar a diferença se a gente está no meio onde a gente não tem que estar? Aleluia, verdade. Aí vai dizer: eu não vou ser igual aquela pessoa que veio pregar para mim, porque é igual aos outros. Está fazendo a mesma coisa. Então, para ser daquele jeito, eu não quero. Verdade, meu Deus. Glória a E Deus. eu estou recebendo essa palavra. Glória
Porque Deus está pedindo que a gente se separe. Deus é fiel. Se Ele tirou a gente do mundo, a gente não tem que estar no meio do mundo. Glória, glória a Deus. A gente entra no mundo para salvar quem está lá, para vir caminhar com a gente. Glória a Deus. Eu passei uma semana muito atribulada. É, Deus é fiel. Muito atribulada. Não vou louvar. Eu quero só dar um pequeno testemunho Mas do Deus meu é esposo. No domingo, meu esposo recebeu um renovo de Deus. E o diabo, ele não se deu por satisfeito. E veio confundir. É nessas horas que os olhos espirituais têm que estar abertos, igreja. Para entender o que vem do céu e o que vem da terra. E aí meu esposo começou a sentir uma dor na barriga. E que dor é essa, que dor é essa? E chegou ao ponto de levar ele para o hospital. E ele ficou internado no hospital. E eu não queria sair de junto dele. Ele, vá para casa, já ia dar meia-noite. E eu disse, não quero sair de junto de você. Ele, vá para casa. Aí eu ligava para um, para outro e não conseguia ninguém para me trazer de volta para casa. E tinha que ter um Uber. E eu doidinha, disse, meu Deus, e agora? Liguei, chamei o Uber chegou. Aí o diabo soprando no meu ouvido, não entra não, Vicente. Tu tá sozinha nesse carro. E eu repreendendo, né? Quando eu entrei no carro, eu disse, eu vou conversando com meu esposo daqui até lá. Eita Jesus, e eu não conheço nada aqui de João Pessoa. É um sobe e desce de ladeira, um esquisito de mato de um lado do outro. E aí, aquele hospital de Ramalho, eu vindo, e eu disse, Jesus, toma a minha frente, Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo. E meu esposo no telefone até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, agradeci a Deus. Aí fui, dobrei meu joelho, como eu faço todas as madrugadas para orar. E eu orando a mim, dizendo, Jesus, me dá um sinal, eu não estou entendendo. E no outro dia que eu cheguei lá, em casa, né, e amanheceu o dia trabalhando, ele, não venha não, vai se resolver. E Deus estava tratando do meu esposo. E quando foi à noite, que eu já tinha preparado a bolsinha dele, com pasta, escova, sabonete e tudo, a minha filha de manhã, Júnior, recebeu alta, estava voltando para casa. Isso na quarta, não foi? Aí quando foi na quarta, na quinta, eu me ajoelhei e disse, Senhor, isso é uma retaliação espiritual. Mas eu não contei a ninguém. Eu disse, Deus, tu vai fazer uma grande obra na vida do meu esposo. E eu comecei a orar na barriga dele. Na quinta-feira. Na sexta-feira, no começo da festividade da igreja, o Espírito Santo disse, unge aonde ele sente a dor. Porque eu te dei poder para isso. E eu me levantei, fui lá onde ele estava, levantei a camisa dele, peguei o óleo, ungi e disse, Deus, tu vai deixar um sinal. Eu quero que ele vomite essa enfermidade ou ele bote para fora nas fezes, mas ele vai botar para fora. E quando foi no sábado que eu cheguei da Ceasa, eu disse, tá sentindo dor, não foi? Aí ele fez, não. Aí eu, glória a Deus, né? Fui para a barraca. Cheguei na barraca, fiquei lá. Eu creio, Jesus, que tu vai me dar um sinal. Quando deu 9 horas, ele chegou e disse, menina, quase que eu não saio do banheiro. Menina, eu senti Jesus dentro de mim ali. Eu disse, o que eu pedi, o Senhor fez. Eu quero dizer nessa noite para a igreja, Deus te deu autoridade, Deus te deu poder, Deus ungiu tuas mãos para expulsar demônios, para curar. Ninguém é chamado para a presença de Deus em vão, não. Somos soldados no exército. E somos protegidos pelo Espírito Santo de Deus. E eu não sabia que Deus ali estava preparando meu esposo para uma guerra espiritual na porta da igreja.
meu esposo chegou ali e expulsou um demônio, junto com os irmãos que estavam lá. Mas o demônio não queria sair, só Deus na causa. E ele chegou e disse: ele entrou andando, ele vai sair andando de dentro da igreja. E o demônio se enfureceu, queria pegar o pescoço do meu esposo. E o rapaz segurou ele, meu esposo: solte ele, porque ele não vai tocar em mim. E eu vi ali a fé do meu esposo voltando. Aquele homem de Deus que eu desejo sempre no meu coração, na minha vida, é o meu esposo na presença de Deus, como eu vi esses dias. Glória a Deus. Ele estava cambaleando, mas eu sei o que Deus tem com ele. São 12 anos juntos, a gente tem um chamado. Glória a Deus, é verdade. A gente tem um chamado. Não sei quanto tempo a gente vai estar aqui na Paraíba, mas a gente passou por outros lugares e a gente fez o querer de Deus, quando ele estava firme na presença de Deus. Mas Deus permitiu que ele saísse, porque tudo é permissão dele. E ele saiu da presença de Deus, passou o que passou para entender que Deus é Deus na vida dele. Oh, glória. Deus é fiel na nossa vida, igreja. Eu creio. Deus é fiel na nossa vida, só basta crer. Eu esperei 5 anos para me aposentar, por um problema de saúde que eu tive. Não pude mais trabalhar. E eu ficava ansiosa e disse: Deus, eu vou entregar nas palmas da tua mão. E quando foi agora, eu recebi a notícia e eu me aposentei. Glória a Deus, aleluia. No tempo certo, Deus coloca tudo que está fora do lugar no lugar. Creio, meu Deus. Porque Recebe, lança fora a tua ansiedade. aleluia. Descansa em Deus. Não ensina Deus a trabalhar. Não tira a mão do Senhor para colocar a tua. Porque Ele sabe agir na minha e na tua vida. Ele não vai dar um fardo que você não possa carregar. Porque se Ele te fechar uma porta de emprego, Ele não vai deixar faltar teu pão. Ele não vai deixar faltar veste. Ele não vai deixar faltar moradia. Ele vai usar quem tem para te abençoar. Mas tu precisa descansar. Precisa descansar e confiar. Porque hoje em dia os cristãos estão poucos confiando em Deus. Aleluia. Mas confia nele. Porque ele pode fazer na minha e na tua vida. Mas o Diácono Júnior não pode. O pastor Diego não pode. Eu não posso. Posso sim te dar uma palavra de conforto e orar pela tua vida. Mas quem vai dizer se tu merece ou não é o Senhor. Aleluia, é verdade. Faz por merecer. Seja um filho obediente. Ande na presença. Ame a obra de Deus. Faça com amor. Deus é quem conhece o teu coração e quem sonda. Ele sabe o teu deitar. Ele sabe o teu levantar. Ele te conhece. Eu não te conheço. Eu nem sei teu nome. Mas Deus sabe desde o ventre da nossa mãe. Deus é fiel. Então não murmura, não reclama do que se passa na tua vida hoje. Não reclama. Deus está te provando. E Ele prova quem Ele ama. Pastor, eu não estou pregando. Eu estou dizendo o que Deus está mandando dizer para a igreja. O diabo tentou de todas as maneiras para que eu não chegasse aqui hoje. Ai de mim se eu voltar para minha casa sem dizer o que Deus quer falar para a igreja. Verdade. O preço é grande. A mão do Senhor é pesada. Eita, meu Deus. Deus não dá de pau em ninguém, não. Deus não dá de pau em ninguém. Aleluia. Se você tiver algo para entregar, entregue. Não tenha medo. Vai ficar com raiva de mim porque eu vou dizer aquilo. Vai ficar assim porque não. Diga. Porque o cristão é sim, sim, não, não. Aleluia. Aleluia. Abra sua boca e fale. Glória a Deus. Se eu não tivesse recebido a oportunidade, tivesse sido a minha, saia tão feliz daqui. Porque eu sabia que Jesus me trouxe para me escutar algo do céu. A melhor oportunidade
traz, filho, eu vou te levar num lugar lá onde eu sei que tu vai sentir mais ainda a minha presença e tu vai saber que eu estou falando ao teu coração. A gente sente a presença do Senhor em qualquer lugar, mas na casa dele é mais forte. Aleluia! Verdade! Aí ele pega na tua mão e te traz e diz assim: filho, filha, eu estou contigo, não desiste da tua caminhada, não fica triste com o que você está passando. Eu estou contigo na tua luta, eu estou contigo na tua guerra, tu irás vencer. Está doendo, você está chorando, mas eu estou te contemplando. Glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu estou sentindo a presença de Deus, Senhor. Eu estou toda arrepiada aqui agora. Porque quando eu disse que Ele está aqui, Ele está aqui. Mas se você não estiver ligado no céu, você não irá sentir a presença dele. Aleluia. Você vai embora da mesma maneira que chegou. Aleluia! Mas se você vier ligado no céu, você vai sentir em seu espírito a presença dele passando neste lugar. Jesus é forte. Vai dar aquela vontade de chorar. Vai dar aquele arrepio, aquele friozinho na barriga. É a presença dele, igreja. Você não pode ver, mas você pode sentir. Aleluia. Glória a Deus. É forte demais. É, Jesus. E eu marcava sempre para vir neste lugar. O pastor convidado, eu venho tal dia, mas o dia foi hoje. Glória! Ele marcou comigo hoje aqui. É, Jesus. Não foi no dia que eu quis, não foi no dia que eu programei. Foi no dia que ele anotou na agenda dele e disse: a missionária vai lá na casa do meu filho. Porque eu quero falar com ela e com o meu povo. Aleluia. Muitas das vezes, alguns anos atrás, quando eu cheguei aqui, faz 4 anos, mas alguns anos atrás, vamos dizer uns 2 anos atrás, eu ainda questionava e olhava para o céu e dizia: Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou neste lugar? Por que eu estou vendendo água lá na Goa, num sol de 40 graus? Eu estudei, Jesus. Eu tinha uma vida tão boa. Mas eu não entendia o mistério. Aleluia! De meu esposo chegar em casa e dizer: só ganhei 14 reais na Serasa. E eu olhar para ele e dizer: como é que a gente vai pagar o aluguel? Aleluia, Jesus! E a gente fez uma campanha, se lembra, amor? Todo dia de meio-dia a gente dobrava o joelho. Eu dizia: você só vai dormir quando a gente dobrar o joelho. E a gente dobrava o joelho para Deus tirar a gente daquela situação. Aleluia! Aleluia. E eu dizia: Jesus! E ele chegava em casa com as costas das galera que ele carregava, as caixotas lá da Seasa, acabado. E ele dizia: eu nunca pensei que eu ia voltar de novo assim. Um homem que tinha tudo, só andava de tênis de marca, o tênis era 400 reais, 500 reais, roupa boa. O que queria tinha carro, moto. Mas Deus soprou um vento e disse: tu tem que me adorar. Eita, glória! Tu tem que me adorar. Eu tenho que te quebrar todinho, tirar tudo para tu me valorizar. Aleluia! Em nenhum momento eu deixei ele só. E teve vez que ele disse: eu não quero mais você, vai viver sua vida. Eita, Jesus! E eu dizia: Deus, tu dissesse que tu preparou para mim, eu não vou desistir. Aleluia! Glória a Deus! E eu não desisti. Hoje eu dizendo a ele, eu falando para ele hoje, tem hora que dá vontade de te deixar brincando. Aí ele fez: tu deixa nada. Eita, glória! Aleluia! Só deixa quando Jesus me chamar. Nome de Jesus! Porque eu sei a caminhada de nós dois. Aleluia! Tá difícil com o esposo.
Tá difícil às vezes com a esposa. Às vezes a gente reclama. Mas Deus nos deu. A gente para cuidar um do outro. Cuide aí, Vá. Senão a mulher não saía da costela de Adão para andar de lado dele. Aleluia. É para quando cair o outro levantar. Não pode passar na frente não, se passar a gente pega. Fica da lado a lado. Ô, glória, Jesus. É forte, né? É. Igreja, eu quero dizer que Jesus está aqui, viu? Pastor, Deus olha a qualidade, Ele não olha a quantidade. Olha aí, receba. Não se preocupe com cadeira cheia. Deus manda te dizer que não te preocupa. Porque aqueles que estão aqui, os verdadeiros adoradores, estão cavando o poço junto contigo. Deixa Jesus trabalhar. Glória a Deus. O jardim vai florir novamente. Porque Deus quer aqui os verdadeiros adoradores. Aqueles que sabem respeitar e obedecer. Porque muitos que vieram sacrificaram. Aí Deus vai tratar, pastor. Vai tratar e vai cuidar e vai trazer de volta. Porque Deus tem que quebrar o vaso, amassar o barro e me fazer de novo. Para entender o mistério. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, viu, pastor? Não sei de nada, mas Jesus sabe de tudo. Jesus sabe de tudo. Porque tem vezes que tu dobra teu joelho para orar, pastor. E não questiona com a boca, mas com o teu pensamento tu pergunta a Jesus. Mas Ele manda te dizer que Ele é contigo. Porque essas portas foi Ele que abriu. Glória. E muitos que estavam aqui querem ver ela fechada. Eita, Jesus. Aleluia. Mas Jesus vai trazer um anzolzinho, viu? Creio, Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade que Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Eita, repreende todo o som do meu filho. Amém, igreja? Testemunho forte, né, irmão? Glória a Deus. Não fique com raiva não, porque é culto, viu? Aqui não tem garrafa quebrada, ninguém chama a polícia, não tem briga, não tem confusão. Aqui só tem aleluia e glória para Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria ouvir a irmã em nome de Jesus, a missionária. Aleluia. Deixa eu aqui sozinho, se Glória. me ajudar aqui em Jesus. Amém? Eita. Glória a Deus. Fica aí, irmão, dando glória a Ele, tá certo? Glória, glória a Deus. É do né? Olha, vamos fazer assim, velho. Fica aí um pouquinho esse cara. Deixa eu chamar um varão aqui. Oxe, Não, fica para trazer uma pequena palavra. Amém? Glória a Deus. Assim ele viu o bom, né? Em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Eita, Jesus. Chega de bem, amém. Isso é bom demais, né? Glória a Deus. Amém? Aí as crianças aqui. Glória a Deus. Glória. E é o vale do microfone. Nem eu liguei. Glória a Deus. Salve todo mundo na paz do Senhor. Amém? Hoje é quem pastor aqui? Por libertação. Deus é fiel. Glória a Deus. Louva a Deus. Eu estou só uma carcaça, não? Estou todo dolorido. Hoje trabalhei cavando uma piscina na mão. Estou só uma carcaça, mas Deus é fiel. O Espírito está forte. A casa pode estar só misericórdia, mas o Espírito está forte. Glória a Deus. Deus é fiel, pastor. 1 João capítulo 3, versículo 16. Tem por tema um amor fraternal. 1 João capítulo 3, versículo 16. Deus é fiel. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Glória a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Glória a Deus, aleluia. É muito difícil, irmão. Pastor e irmão da nossa vida pelas ovelhas. É muito difícil. Mas a palavra de Deus está dizendo: o pastor tem que dar a vida pelas ovelhas. Eu tenho que dar a vida pelo irmão, tenho que dar a vida pela irmã, irmão, dentro da igreja. Glória a Deus.
Primeiro Jesus fala, glória a Deus. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. O maior pregador do século e vai ser Jesus, irmão. Eu não sou o melhor, tem muito pregador e pregador. Mas o maior profeta, o maior pregador é Jesus, glória a Deus. Mas tem muita gente que bate no peito e que sabe pregar, mas ele diz, eu não sei não, Jesus, mas o Senhor me ensina. O maior pregador é Jesus Cristo de Nazaré, glória a Deus. Deus é teu, irmão. Muitas vezes a igreja está sem amor, irmão, sem amor. O pastor, eu estou falando de pastor, então o pastor geral, o pastor quer matar as ovelhas, o irmão quer matar o outro, então uma briga, irmão, uma briga espiritual, glória a Deus. Mas Deus disse, eu sou a porta, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que entrar por mim vai conhecer o meu Pai. Se eu não conhecer Jesus, não vou conhecer Deus não, irmão. Primeiro tem que ser Jesus. Deus enviou seu único Filho para dar a vida, irmão, por nós. E nós temos que ter esse amor, privilégio, glória a Deus, aleluia. Eu estava ali, quando a Maria estava louvando o segundo louvor da harpa, Deus para dar uma foto no meu coração, eu choro de emoção, irmão. Aleluia. A minha esposa chorou, Jeremias, eu choro, irmão. Eu choro da presença de Deus, porque Deus fala comigo. Eita, meu Deus. Ô pastor, eu estava ali, Deus falava para dentro do meu coração. Aí eu falo do amor, eu estava com uma palavra preparada. Eu não preparo não, irmão. Eu chego aqui na igreja, eu abri, eu preparo. Mas Deus para dar meu coração, vou deixar essa palavra hoje, eu deixo. 1 João capítulo 3, 16. Diz, conhecemos o que é amor, Jesus Cristo. Aí o pastor fala, Deus disse, eu estou agradando o meu servo. Porque ele tem um amor, irmão. Quem está tomando aquelas crianças, Deus tem um amor tão grande por essas crianças. Deus para dar força no meu coração. Meu filho, diga a ele, meu servo, que eu tenho o maior privilégio, ele tem um privilégio, irmão. Ele cuida dessas ovelhas todo dia com amor e com carinho. Ninguém dá nada por ele, irmão. Muito caluniado, criticaram o pastor. E isso vai trazer. Deus é Deus de revelação, irmão. Deus é Deus de testificação. O Espírito Santo testifica o outro. Glória a Deus. Derabanagasou, demanda, derrega. Pastor, assim diz o Senhor nesta noite para o Senhor. Eu estou agradando meu filho, que eu sei, cuida das minhas ovelhas. E continue cuidando assim, pastor. O Senhor está cuidando muitas vezes, é espírito de inveja que se levanta. O pastor só quer ser, o pastor só quer tomar conta. Porque Deus, ele levantou o Senhor como cabeça. Glória a Deus, aleluia. Deus está se agradando, pastor, nesta noite, porque o Senhor está colocando as criancinhas, e Jesus disse, ai daquele que tocar nas criancinhas, a palavra do Senhor vai dizer, aquele que fazer mal com a criancinha, é melhor amarrar uma corda no pescoço, amarrar uma pedra e se jogar no precipício, irmão, porque Deus vai marcar encontro. O homem fazer mal com a criancinha, Deus vai marcar encontro, tem a palavra de lá em Mateus, irmão. As criancinhas aqui, irmão, glória a Deus, aleluia, é mistério, irmão. Deus me usou por varão aqui, da primeira vez que eu vim aqui, e usou para as criancinhas. Eu agrado do amor que o pastor tem pelas ovelhas. Eu agrado do amor que ele está cuidando dos meus pequenininhos, glória a Deus. Ah, sou eu Deus na tua vida, pastor. Continue em frente, não fique que não desanime, porque muitas vezes vem desanime. Vou desistir, vou abandonar o barco, mas eu estou contigo nesse negócio. Eu estou contigo, vou levantar ceifeiro. Sou Deus levantando para sério. Eu vou levantar ceifeiro, vou levantar varões e varoas. E Deus está agradando o pastor, irmão, cuidando das criancinhas. Eu tenho o privilégio, mas eu não estou me agrado do pastor nessa noite. Jesus está dizendo, esse aí é o bom pastor. Ele está dando sangue pelas criancinhas, está dando sangue. Ele é humilde, irmão, pastor Diego. Primeira vez eu gostei muito dele, ele é humilde, sim, irmão. E pastor tem que ser assim, irmão, humilde, sim, para colher as ovelhas. Porque a palavra de Deus diz, aquele que não junta, espalha. Quem sou eu, irmão, para espalhar as ovelhas? Eu, se eu não posso ajudar, eu fico calado. Porque Deus diz, aquele que juntar e multiplicar. E o pastor, Deus vai fazer na vida dele. Ele vai multiplicar mais e mais. É através dele, irmão, da humildade dele que vem espírito de inveja, vem espírito, irmão, levanta o espírito do governador, mas ele vai sair da cadeirinha, porque Deus é fiel. Pode levantar o espírito do governador, irmão, para tocar no pastor, porque Deus abre sepultura. Porque ele está cuidando das ovelhas, glória a Deus, aleluia, de uma forma extraordinária. Deus está agradando, Deus está agradando. Meu filho, eu estou agradando da essência, da presença do Espírito Santo e do pastor Diego que está tomando conta das criancinhas, glória a Deus, aleluia. Porque, e a varou aí, Deus é fiel na sua vida, varão. Deus é fiel, Deus é fiel. Porque é difícil cavar poço, irmão, não é fácil não, glória a Deus. Eu estou aqui para multiplicar e para somar. Se eu puder ajudar, eu estou ajudando o pastor, irmão, glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel na sua vida. Continue assim, homem de Deus. Continue assim, porque Deus vai te ungir mais. E Deus está assistindo seu nome, pastor. Deus está assistindo seu nome, porque vai vir muita coisa aí, irmão. E se prepara que Deus já está assistindo o lombo, porque a força é maior, irmão.
O reino espiritual é uma luta travada na vida do pastor, na minha vida, na tua vida, na vida da minha esposa. O reino espiritual é uma luta tão travada que nós pudéssemos estar ali na frente, mas Deus é fiel. Que Deus essa noite continue abençoando o pastor Diego desta noite. E Deus se agrada, pastor, da sua sinceridade, da sua lealdade com Deus, com as criancinhas, glória a Deus. Continue assim. Prossiga adiante, não desista. Porque muito levantou palavra de calúnia, palavra de informação, muito levantou palavra para te magoar, mas Deus está dizendo, eu vou pegar essas palavras e transformar em bênção. Oh, verá, sou. Eu vou pegar essa palavra de maldade, eu vou transformar em bênção. Eu vou marcar encontro com aqueles que disseram que não vai chegar. Eu vou marcar encontro com aqueles que disseram, aquele pastor só quer ser, mas Deus vai pegar tudinho ali, ó. Já foi dito aqui a valor dela, pega nos olhos. Mas Deus vai pegar, Deus vai marcar encontro. Deus vai trazer, Deus vai multiplicar de novo, creio em nome de Jesus, irmão. Porque Deus ele é fiel, irmão. Grandes coisas Deus vai fazer na vida do pastor e nessa igreja aqui. Eu creio aqui e agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. A pastora André vai passar para criar o dízimo oferta também. Glória a Deus. Eu só fico calado, irmão. Não digo nada, não. Deus é fiel. Deus quer fazer, está fazendo. Está feito. Para você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem uma palavra para você. Eita, já tem a palavra. Não desanime. Meu Deus. Tudo que você pediu a Deus Já caminho, já Jesus. está vindo. Oh, glória. Glória a Jesus. Esse dia eu tive que chorar. Não escondido. Você mal com sangue ao falar. Teus amigos gemidos.
Aleluia, por esses dias. Aleluia, Deus é o Deus que vai suprir. Crente nessa terra. Aleluia, aleluia. Vai ser praticante, aleluia. Vai ficar surpreendido. Eita, Jesus. Aí, vou orar. Aleluia, Vamos orar no nome de Jesus. Eu quero ouvir essa palavra hoje. glória a Deus. Está feita a palavra tão simples. Aleluia. Orar pelo Deus de uma fé. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus está no comando. Deus está no controle, Ele está no barco. Aleluia, o barco não vai se afundar porque Ele já tomou a tempestade. O mar se aquietou, por isso Ele já deu ordem, viu? Aleluia, aleluia, já deu ordem. Causa que você escreveu nas mãos do Senhor. Aleluia. Ao seu deixar, minha filha. Aleluia. Vai voltar, meu Deus. Vai chegar no desenho, pastor. Olha que negócio foi aquele, aleluia. E o Senhor deu uma providência. É porque Ele está dizendo para você, irmão, Ele está guarda. Cada passo que Jesus está dando, aleluia, Ele sabe como Deus está se agradando a você. Orando por Deus na oferta. Senhor Deus maravilhoso, Pai amado, Pai querido de Isaac e de Israel. Nessa noite, Pai, te apresentando Deus minha oferta sobre tuas mãos, para o mantimento da tua casa, Senhor. Deus, aqueles que não ofertaram, aqueles que ofertaram dizimaram, Senhor, para o mantimento da tua casa, Senhor, que o Senhor vai multiplicar, Senhor, que o Senhor vai abençoar cada dia mais, Senhor. Deus, repreendo, meu Pai, o humilhador, devorador, destruidor, Senhor. E aqueles que não puderem dizimar nem ofertar, Senhor, abre as portas, Senhor, que estão fechadas. Deus, de mim escape, Senhor, porque eu creio que o Senhor é de multiplicar no celeiro. Quando a palavra salve de Deus, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, é Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, Ele diz. Amém. A missa da terra, ora pela irmã, em Jesus, Deus, a palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eita, o mistério é forte. Eita, O glória. mistério é forte. Estenda a sua mão. Eita, Deus, glória. Pai, Deus amado, Pai querido, está aqui tua serva, Senhor. Aonde vai dizer, Pai, a tua palavra, meu Pai. Deus, que o Senhor venha usar, meu Pai, tremendamente, Senhor, a vida dela neste lugar. Ó Deus amado e querido, que o Senhor venha usar, meu Pai, conforme a tua vontade e o teu querer. Ó Deus amado e querido, abençoa a vida dela, do esposo, meu Pai, porque eu creio, Deus, que não foi em vão a vida dele neste lugar. Eu creio, meu Pai amado, que grandes coisas o Senhor irá fazer na vida deles. É assim, Deus amado e querido, que eu te oro, eu te agradeço. E se a igreja concorda comigo com esta oração, diga amém. Amém. Glória a Jesus. O mistério é forte, meu. O mistério é forte, não estou nem conseguindo ficar em pé. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Eu saúdo todos com a paz do Senhor, amém? Amém! Aleluia. Abra a tua Bíblia, irmão, no livro de Juízes, glória seja para o nome do Senhor. Deus é fiel na Aleluia, glória a Deus. Que responsabilidade, louvado seja o nome do Senhor que o Senhor me propôs nessa noite, né, missionário? Glória a Jesus. Aleluia. Livro de Juízes, capítulo 11. Eu ia louvar, irmão, mas Jesus já trabalhou aqui através do louvor. Vamos comer um pouquinho da palavra do Senhor. Não é isso, irmão? No livro de Juízes, capítulo 11. E o versículo 1. Irei ler, irmão, que a hora ela não se converte. Aleluia, glória a Deus. No chão que passa, louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim o capítulo 1. Juízes, capítulo 11, versículo 1. E era então Jefité, o Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerava a Jefité. Então a mulher de Gileade lhe deu filho, e sendo filhos desta mulher, já grande,
repetiram a Jefté. Repeliram a Jefté e disseram: não herdará em casa de nosso pai, porque és filho de uma mulher. Aleluia, filho de uma mulher. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos e se ajuntaram com Jefté e saíram louvando com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode sentar, irmão, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Nessa noite, irmão. Aleluia, glória a Deus. Como diz aquele louvor, para chegar até aqui, só Jesus sabe. Prazer conhecer o pastor junto com sua esposa, essa igreja, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. E quero dizer uma coisa para a missionária Cátia: a gente não entende nada. Nada. A senhora não entende o porquê daquela barraca. A senhora chega lá, sentar. Chega em casa hoje indagando. Eu disse: Deus, por que o Senhor colocou a missionária Cátia naquele lugar? E por que tanta gente o procura com o coração ferido, machucado? Aí o Senhor me deu a resposta daquilo que eu indaguei. Te caramanto. Aleluia! Porque a gente não entende a forma de trabalhar do Senhor. Aleluia! Porque Deus sabe que tu não tem tempo de sair na rua, mas Jesus leva as pessoas ferido até a ti. Aleluia! Porque não é o homem que quer ir, é Deus que envia. E a obra naquele lugar é sendo feita para a glória do nome do Senhor. Mas não se preocupa, porque muitas almas ainda a batida vai entrar e através da tua oração, da tua adoração ali dentro, o Senhor vai restaurar muitas vidas. Aleluia. Aí alguém não entende e diz: por que ela? O porquê dela? Será que é porque ela é melhor do que as outras? Não. É porque ela é chamada, é escolhida. É porque o mestre confiou esta obra nas mãos dela. É como meu esposo falou: meu amado, tem que se enterrar, aleluia, minha missionária, pelas ovelhas, porque se não tiver o negócio. Aleluia. Mas missionária, eu não sou pastor, aleluia, o Senhor te chamou desde o ventre para uma grande obra. E o Senhor nessa noite diz para a missionária: seja valente e corajoso. Seja valente e corajoso. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Às vezes o dito daquele lugar está estreito. A vontade é de correr mesmo. A vontade é de chutar toda a barraca e sair correndo. Mas o Senhor disse: não corre não, porque foi eu que te coloquei naquele lugar. Aleluia. E o Senhor vai te honrar grandiosamente dentro do vale das palmeiras. Aleluia, porque o homem não pode reconhecer, mas existe um soberano que está se agradando de ti na terra e está vendo tudo. Glória a Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. O Senhor nessa noite desceu com renovo. Glória a Jesus. E quando o irmão abraçava o meu esposo, eu vim correndo e sendo quebrada na vida dele. Glória a Jesus. E nessa noite o Senhor recebeu uma unção renovadora, renovo. Aleluia. O Senhor dizia: filha, eu estou descendo com um renovo na vida do meu servo. Porque Jesus sabe, irmão, como é que nós chegamos na casa do Senhor. Porque às vezes nós cantamos, nós rimos, nós se alegramos, mas a alma está batida, a alma está ferida. Aí o Senhor diz: por que te abate a minha alma? E por que te perturba tanto dentro de mim? Espera. Porque operando Deus, que Ele pedirá. A Bíblia vai falar, irmão, de aleluia, Deus, sobre um homem chamado Jefté, um jovem. A Bíblia vai dizer, irmão, aqui que Jefté, ele livra os israelitas dos Amon. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer, irmão,
esposa. E ele conhece uma mulher prostituta e ali gera Jefité. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Jefité vai morar com os aleluia a Deus, vai morar com o seu pai na sua casa. Eu vou só resumir pulando para você tentar entender. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Jefité vai morar com o seu pai. Só que Gileade tem outros filhos. E quando Gileade morre, que fica a mulher e os filhos, a Bíblia vai dizer que agora os irmãos de Jefité começam a desprezar. Começam a dizer, olha, tu não tem herança na casa do nosso pai. A Bíblia diz, irmão, que Jefité ficou tão entristecido, ficou tão angustiado, que Jefité sai de dentro da casa do seu pai e vai para uma terra distante. Essa terra que Jefité vai morar, irmão, só quem habitava eram pessoas erradas. Quem era missionário? As prostitutas, os ladrões, os bebarrões. Era uma cidade que ninguém queria morar. Só morava quem mesmo precisava. Que ninguém ia naquela cidade. E a Bíblia diz que Deus contempla a humilhação de Jefité. A Bíblia diz que Jefité era um jovem preparado em guerra. Já os seus irmãos não eram preparados nas guerras. Eles não sabiam. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. É porque o homem só vê a aparência, mas o Senhor vê por dentro. A Bíblia diz que o Senhor permite que os Amon venham contra Israel, e agora o povo de Israel, os israelitas. E quando a Bíblia vai dizer que Israel agora está sendo ameaçada, se reúnem os anciões e diz, e agora? O que fazer? Não tem homens valentes nessa tribo. Aí a Bíblia vai dizer que os irmãos de Jefité se lembram dele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmão, que aqueles que humilharam Jefité agora começam a reconhecer que ele era importante naquele lugar. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas eu vou tentar resumir para você entender. Aquele que te desprezou, aquele que te rejeitou, aquele que te humilhou, o Senhor está dizendo, vai ser hoje que ele vai parar e vai começar a se lembrar de você, e ver que você é importante e é necessário para uma grande obra. Aí a Bíblia diz que os irmãos de Jefité chegam para os anciões e diz, olha, só tem um homem, aleluia, que é capaz, me perdoe, irmão, eu tenho esse hábito. Glória a Jesus. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer o seguinte, que agora os irmãos de Jefité diz, olha, aos anciões, só tem um que tem coragem de lutar contra os Amon, contra os inimigos. E ele disse quem? É Jefité. Aí ele fala assim, aí os anciões dizem, e cadê Jefité? Está na casa do seu pai? Eles disseram não. Mas o que aconteceu? Jefité foi embora. Ele não habita mais entre nós. Aí a palavra do Senhor vai dizer que os anciões disseram, vamos nos reunir e vamos atrás daquele que aqui vocês humilharam. Vamos atrás daquele que foi desprezado. Ah, mas ele habita numa terra que a língua diz que só tem levianos, homens ruins, homens maus. Aí eles disseram, mas vamos lá. E a palavra do Senhor vai dizer que os anciões, junto com seus irmãos, bate na porta de quem? De quem é que ele bate? Tu está entendendo o que é que Jesus está dizendo, pastor? Não, você está entendendo o que Deus está dizendo para você?
glória, manto. Abre. Abre a porta. E a Bíblia diz que Jefité, quando abriu a porta, quem era que estavam lá? Aqueles que humilharam. Aqueles que desprezaram. E agora, aquele que foi humilhado, aí a gente se lembra de quem? De quem? De José. Vem, irmão. A gente se lembra de quem também? De um irmão que foi humilhado pelos seus irmãos, que foi vendido. Que maquinaram a morte do seu irmão. E depois de muitos anos, quem foi atrás de José? Tu está entendendo? Ah, não é alguém lá de longe, não. Foi alguém que te fez de perto. Não foi alguém distante, desconhecido, não. Mas Jesus sabe que foi de perto. E os irmãos de José se dobram. Aí Jefité olha para eles e disseram: o que vocês vieram buscar? Eles disseram: Jefté, nós precisamos da sua. Precisamos de quem, igreja? Tu está entendendo? Tu está entendendo, missionário, Cátia? Vocês, igreja, estão entendendo o que é que Jesus está dizendo para você? Alguém vai chegar lá na barraca e vai dizer: eu preciso de você. Aí você vai se admirar, porque foi alguém que te humilhou. Porque foi alguém que te desprezou. Vai chegar lá na porta. Mas vou te dar um segredo. Eu vou te dar um segredinho. Quando o teu inimigo chegar na porta, prepara aquela cadeira abençoada. Senta aqui, meu amor. Senta aqui, meu amor. Sabe por quê? Porque Jesus, eita glória, me ajuda. A espada está aí e está voltando. Eu tenho que falar: Jesus está cobrando de mim. Glória. O que eu acho muito de Jesus, que a espada ela vai e depois ela volta. Não vai não, a igreja não, ela volta cortando. E ela corta de dois lados, vai até a medula. O lindo é que Jesus, a gente quando é um canal, aí a gente está pregando e está dizendo: viva. Jesus vai, meu amado, porque Jesus sabe o que foi que eu disse hoje para ele. Alguém feriu a minha alma. E eu disse: Jesus, eu não quero essa pessoa na minha porta. Olha o Espírito Santo de Deus cobrando de mim. Glória. Amém, Jesus. Por isso que eu amo Jesus. Porque tanto ele fala com a gente, como ele nos corrige. Não precisa, né? Né, pastor? Não precisa de nada, nós só precisamos dele. Aí Jefité disse: vocês precisam de quê? Da minha ajuda. O que é que está acontecendo? Não, é porque os inimigos estão vindo contra o nosso aldeia. E eles são maiores. E vão matar todo mundo. Não tem jeito não. E é o povo que servia a Deus. Se desesperaram por conta dos inimigos. Aí Jefité disse: vem cá. Dá licença aqui, viu, igreja? Creu lá para os olhos da fé. Jefité disse: vocês precisam de quê? Da minha ajuda? Tudo bem, eu vou ajudar. Agora vem cá, senta aqui. Vamos ter agora um particular, meu amigo. Eu sou doido, irmão. Quem me conhece assim, aleluia de primeira, né? Aleluia, mas aqui muito negócio. Aí Jefité disse: ei, vem cá, pode entrar, vamos, entre meus irmãos amados, pode entrar, senta aqui na cadeira. Vocês precisam de quê? Da minha ajuda. Amém.
Olha só. Eu saí daquela terra como? Ai, envergonhado. A gente tem que crer em Jesus, né, irmão? Como faz pra sair? Sai como? De cabeça baixa. Ah, mas agora o negócio vai ter que mudar. Eu saí de cabeça baixa, mas agora eu quero sair de cabeça erguida. Eita glória! Vocês me humilharam, me expulsaram da casa do meu pai, da terra lá, porque eu era filho de quem? De uma prostituta. E uma prostituta não serve. Ela é pecadora e ninguém dá nada por ela. Mas o negócio vai ter que mudar. Eu saí daquela terra envergonhado, cabeça baixa, mas eu vou entrar nessa terra agora de cabeça erguida. Agora então, porém, eu saí como cauda. Agora eu quero sair como quê? Diga, eu vou. Não, diga, eu vou. Sair agora. Como cabeça. Aí Jesus disse, fechado a porta. Creu eu pelos olhos da fé, ele olha para os dois irmãos. E aí, vocês dois, o que é que vocês dizem? Está de acordo? Nós temos, irmão, de usar também a ousadia. Negócio de o diabo só ficar usando andamos de casa para nos. Né? Que é isso? Eu sou. Agora eu vou voltar para casa do meu pai, ó. Eu vou entrar naquele lugar de cabeça erguida. Eu quero ir como cabeça. Eu não vou voltar como cauda, não. Agora eu vou ter que entrar lá na terra dos israelitas. É de cabeça, lá na terrinha do meu pai, de cabeça erguida. Aí os anciãos disseram o quê? Está fechado. Eu só vou até aqui. Glória! Eu vou fechar a Bíblia porque se a gente deixar ela aberta, o negócio flui mais. Aleluia! Ei! Só foi até hoje. Jesus está dizendo, vou bater na tua porta. Abalade, caramba, tu abre isso aí na porta. Aleluia, glória a Deus. Dá a cadeira para os teus inimigos sentar. E diz, olha, eu saí como cauda, mas agora eu vou sair como cabeça. Sabe por quê, irmão? Porque quem te constituiu cabeça foi Deus, não foi o homem. Ah, porque ela é filha de fulano. Ai, de ciclano. Ei, Jesus está dizendo, eu quero saber de quem você é filho. Aleluia. Porque antes de você ter um pai, terreno, você tem um pai celeste que cuida, que zela, que dá vida por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu não quero entrar na parte do voto de Jefité que ele fez para ganhar a batalha. Só até aqui. Sabe o que é que tu vai sair hoje? Com a tua resposta nas tuas mãos. Glória a Deus, eu creio. Por falar daqui, prepara o celular. Como estou, Deus usando pastor. Prepara. Eita glória. Prepara o culto de ação de graça. Convida a missionária, eu moro ali no Vale das Palmeiras. A missionária ali só minha mão. Tem gente que diz assim, eu não quero os meus inimigos sentados na minha mesa, eu quero todo mundo. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ressuscita no terceiro dia, existiu um camarada que não acreditava. Pensa o caminho. Não, Jesus, não, eu quero ninguém nada. Que negócio é esse? Jesus ressuscitou. Aí o mestre aparece. Disse, cara, eu quero ter um partido lá contigo, meu filho. Fala aí. Diga, meu Senhor. Tu falasse para os teus irmãos que não acreditou que eu tinha ressuscitado no terceiro dia. Agora toca. Eita, é forte. Dá glória, missionária. Ei, missionária. Jesus vai te dar uma vitória tão grande que alguém vai passar a mão assim. Quem foi que te deu mesmo, hein? Eu não sou de pregar a chave de nada, não. Mas eu vejo Jesus trocando o carro da missionária. Eu não sei muito, não. Que quem me conhece eu nas minhas pregações, irmão,
Ei, missionária, vai ser muito lindo o negócio. Jesus machucou. Come sangue. Tu já entende esse mistério. Aí alguém vai passar lá na tua porta. Como foi, missionário, esse negócio mesmo, hein? Aí Jesus está dizendo assim: ei, alguém vai passar a mão na tua vitória. Tu não está entendendo, não, né? Quantas pessoas não estão acreditando que Jesus vai te dar vitória? Quantas pessoas o pastor duvida? Sabe o que, é que Jesus vai fazer com muitos sambalaques tubi, pastor? Ele vai entrar nessa igreja, vai sentar nessa cadeira. E se ele não tiver coragem de sentar nessa cadeira, ele vai ficar de longe, sabe de novo. Não, vamos observar. O que é aquilo mesmo que está acontecendo ali naquela igreja? Não, vai, tu está entendendo? Que quem não quer ver vai ter que ver a tua vitória, irmão. Caramba, tu quer? Que tem alguém que não quer ver a tua vitória, que tem gente que derrubou contigo, que diz que não vê Deus trabalhar na tua vida. Ai, deixa eu dizer, aquele que não quer ver, vai ter que ver do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque eu acredito num Deus que trabalha dessa forma. Escuta, estava Neemias construindo o muro de Jerusalém. Vamos construir o muro. Aí estava Sambalá e Tobia no pé de Neemias, para ninguém parar. Quando Neemias terminou o muro, eles ficaram de longe. E não é que ele conseguiu mesmo, rapaz? Tu está entendendo? E eu agradeço a minha oportunidade. Me perdoe, meu pastor, em nome de Jesus, por ter passado um pouco da hora em nome do Senhor. Peço perdão por conta da hora. Daquilo que Jesus mandou dizer, eu peço perdão. Sabe por quê? Porque quando o meu Jesus manda, ele se responsabiliza. É, irmão. Porque tem gente que quando fala algo de Deus, me perdoe, pastor. Que negócio que me perdoe? Quem foi que falou? Foi tu ou foi Deus? Se é Deus, meu amado, peça a sua pergunta toda hora e diga, pastor, me perdoe, na próxima, viu? Pode me convidar que eu venho. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Olha a palavra que deixou para mim ali. Pode dizer para a igreja. Ruth 3:18. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Que Deus abençoe a missionária que nos trabalhador do Senhor. Deus abençoe o diácono, né? Júnior, né? Júnior, também sua esposa. Fico muito feliz com vocês virem aqui, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. E mais, irmão, também. O diácono é Deus, né? O homem da casa do Senhor está ali. Com sua esposa. Deus abençoe. Em nome de Jesus. O aniversário da igreja de 2 anos. Também vai ser esse próximo mês. Para o meu aniversário. Vocês estão convidados, viu? De 2 aninhos. É novinho ainda a igreja. Ainda toma leite ainda, amém? A Luciana vai comer bolo, Luciana vai arrotar Coca-Cola, a irmã Dora. Vai ser uma bênção. Amém? Estou convidado, irmão. Eu não marco para nada, viu? Não marco para nada, eu vou contar. Diz que vai ser muito bom. Não vai marcar, vai ser a hora. Vai ser a hora, vai marcar a hora. Não vai ser a hora, só sabe que é terminado, né? A hora é terminada. Dou uma de tarde. Viu, Diago Deus? Olha, pode não, viu? Eu busquei o celular. Tem um carrinho ali, ó. A venenda. Quem que é o som do sono? Aleluia. Essa coisa, irmão, ficar um pouquinho alegre. Irmão, toma aqui com a mini vigília da providência. Amém? Mini vigília da providência na terça e na sexta, viu? Tá aí, ó, aqueles irmãos aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que se quiser vir, de 11 às 12, a mini vigília. Amém? Domingo nossa consagração. E que Deus abençoe os irmãos da live. Como quiser fazer a visita,
Venha falar com isso em nome de Jesus, amém? Quem precisa de oração? Essa Meu Deus. Meu Deus. Deixa chorar. Olha lá, diga mais. Diga mais. Apareceu uma mulher.